Nós estamos estudando o tema série Tempo de Mudar, é o tema da série de 4 mensagens que nós estamos fazendo dentro desse mês de agosto. E estamos falando sobre uma visão bíblica, como lidar com as finanças. E Deus permitindo, em setembro nós retomamos os estudos em Romanos, a partir do capítulo 5, que é o livro que a gente tem meditado também aos domingos aqui com a igreja. Mas a gente deu esse intervalo agora no mês de agosto para a gente poder ser abençoado, aprender, rever e que isso seja bênção na vida de cada um da igreja aqui para podermos aplicar esses princípios. E a gente está usando uma série que é baseada nos estudos do Ministério Life Church, que está online também para quem tem domínio da língua inglesa, mas a gente adaptou também para um momento novo. Estamos usando um livro pastor Augusto Nicodemos, aliás, encorajando os irmãos a irem na leitura desse livro, o que a Bíblia fala sobre dinheiro. É um livro da editora Mundo Cristão, um texto que bem acessível, tem em e-book, de maneira física, você pode comprar online. Para que esse livro? Para ser um auxílio para você, além daqui do estudo aos domingos, ir a um bom texto, escrito por um bom pastor Augusto Nicodemos, que é um pastor presbiteriano, hoje reside em Orlando, mas é um texto acessível, mas que vai te ajudar aí a auxiliar com os princípios bíblicos da palavra de Deus para acrescentar aí a sua vida e a aplicação disso aí na sua família, e a gente ora que possa ser bênção. Então, no primeiro estudo, nós falamos sobre menos é mais, semana passada sobre o estresse faz mal, e hoje é sobre generosidade, sobre doar faz bem. Domingo que vem, Deus permitindo, a gente vai encerrar falando sobre o amanhã, que esse amanhã nosso pode ser melhor, não para gerar ansiedade, mas para que você planeje, consagre ao Senhor isso e viva com expectativas boas do Senhor para a sua vida. Irmãos, na primeira semana destacamos que o primeiro tema, menos é mais, falando sobre o versículo de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 6, vamos ler? Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que 2 punhados à custa de muito esforço e de correr atrás do vento. Foi citado também um texto quando Jesus diz, em Lucas capítulo 12, versículo 15, Jesus diz assim: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Falamos sobre 3 passos necessários para a gente aprender a ter mais qualidade de vida com o nosso orçamento, com o nosso estilo de vida financeiro. E eu já queria te adiantar, se você nos visita ou escuta essa mensagem, nem cristão frequenta nenhuma igreja de outra religião, esses princípios atingem o cristão e o não cristão. Mas quando a gente tem os valores de Deus no nosso coração, isso vai ter um significado ainda maior. Mas aprenda a cortar suas despesas, livrar-se do excesso, pagar suas dívidas. Não viva com dívidas, não vivem com parcelas diante de você, porque aqueles que estão vivendo com parcelas sabem o peso disso, como você está escravo dessa situação. Mas vamos aprendendo a caminhar aqui, e pela graça do Senhor, que isso possa se tornar realidade na vida de cada um. Semana passada, o tema que foi sobre estresse financeiro, estresse faz mal, a gente leu o texto de Provérbios 22, 7. Vamos ler novamente? O rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Isso aqui não é ditado, isso aqui é palavra de Deus. Então, eu vou ler aqui. O rico domina sobre o pobre. Até brinquei. O texto não diz que abençoa o pobre. O texto diz que o rico domina sobre o pobre, quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Isso aqui é uma área muito séria, irmãos, porque toda hora você é encorajado a pegar algo e pegar o dinheiro emprestado. Toda hora é sobre isso. A gente fez bastante conta semana passada, está disponível online. Inclusive, estou colocando no blog todos os slides aí das mensagens para quem quiser pegar, ver, multiplicar. Para quê? Para abençoar a sua vida, abençoar a vida de outros, para eu também ser abençoado revendo esses princípios para a minha vida. E aqui, irmãos, é uma introdução. Aqui é uma introdução a esse assunto financeiro, mas pela palavra de Deus. Inclusive, semana passada a gente aprendeu 3 orações para justamente a gente poder orar ao Senhor
e com desejo de não entrar em dívidas ou de sair delas, se assim você está vivendo. Primeira oração, Deus me dê domínio próprio. Qual é o versículo? Provérbios 25, 28. Vamos ler? Como a cidade com seus muros derrubados, assim é quem não sabe dominar-se. Segunda oração, Deus me dê entendimento. Oséias 4:6. Vamos ler? Meu povo foi destruído por falta de conhecimento. E uma última oração. Deus me dê um plano. Provérbios 21:5. Diz assim, vamos ler. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. São princípios, palavra de Deus, mas princípios que se você quebrá-los, seja crente, não crente, gosta de igreja, não gosta de igreja, é contra, irmãos. A gente está aprendendo aprenda a fazer conta, aprenda a olhar para os números, e esses números serem bênção na tua vida. E é assim, há momentos que o país todo vive uma crise, mas há momentos que o país todo está prosperando. E não é interessante que você vê pessoas que não surfam nessa onda da prosperidade, quando a nação toda está avançando às vezes. E quando a crise está para todo mundo, a crise está para todo mundo e você revê os conceitos e vê onde vai frear, onde você vai ali se ajustar. Mas a princípio, são princípios para a gente caminhar. E aqui é interessante que a gente está citando alguns textos que são dos livros de sabedoria e de oração, e você sabe que você deve ir à palavra de Deus e identificar que livro que você está lendo. Não apenas pegar um texto aqui, um livro de uma parte histórica da Bíblia, e querer pegar dali, enfim, algumas aplicações que estão dentro do contexto histórico. Assim como na parte poética da Bíblia, de oração e de sabedoria, ali é a intenção do texto para nós, a intenção do texto para orarmos e clamarmos a Deus. Mas é lógico que há dentro da vida as nuances da vida, os ciclos, etapas que a gente vai vivendo, mas tudo aqui a gente pode aprender. E aprender numa frase que o pastor Craig Rochelle compartilha em uma das suas mensagens, eu copiei e passei para a igreja e eu queria ler. Aprenda a dizer não por um pouco de tempo agora, para poder dizer sim por todos os demais dias da sua vida. Como isso é um freio bom. Uma frase boa para você guardar no teu coração. E eu queria que você aprendesse repetindo. Aprenda a dizer não por um pouco de tempo agora, para poder dizer sim por todos os demais dias da sua vida. Uma frase para você aprender a ler, voltar à leitura, principalmente no impulso, às vezes, de alguns passos importantes e sérios aí no que envolve as finanças. Mas vamos para o terceiro tema. A gente está com um tempo bem adequado hoje para a gente meditar nesse estudo aqui e aprendermos. O terceiro tema hoje que é sobre generosidade. Porque se estresse faz mal, doar, ser generoso, faz bem. E a gente tem um texto do pastor Augusto Nicodemos, do livro que eu acabei de citar para os irmãos. Em um dos capítulos ele vai falar sobre a graça de contribuir. Eu queria compartilhar aqui, está na página 58 do livro, quando ele diz que nossas contribuições devem ser generosas, voluntárias e ofertadas com amor e alegria. Dízimos e ofertas não devem ser interpretados como lei ou fardo, nem como um meio de barganhar com Deus. Ao contrário, trata-se de graça, alegria, privilégio, oportunidade de demonstrar de maneira prática nosso amor a Deus e aos irmãos. Por fim, devemos sempre dar toda a glória a Deus, pois tudo provém dele, a semente para semearmos e o pão para comermos. Dele provém a graça de contribuir generosamente e os recursos financeiros para isso. Amém? Então vamos aprender princípios da palavra de Deus para aplicarmos a questão da generosidade na nossa vida, a questão de podermos ser bênção na nossa casa, ser bênção com pessoas em necessidade, próximo a você, ser bênção na igreja local onde você vive, serve e caminha, ser generoso conforme você escuta situações e porque a vida financeira está em ordem, há margem para você abençoar, há margem para você ter um cafezinho a mais.
É o exemplo do pobre. Eu já compartilhei aqui, compartilho de novo, irmãos. Eu já vivi situações assim de periferia da cidade. O que não falta na vida ali do pobre, além de muitas lutas, mas sempre tem espaço para mais um cafezinho. Impressionante como sempre há espaço para compartilhar um tempo de uma conversa à mesa, rodeado de problemas, situações financeiras difíceis, mas tem cheiro na mesa de coisa boa ali, sendo compartilhado e abençoado. Sim, um caso ou outro há uma extrema miséria, e não é isso que a gente está falando. Vou pegar um caso de miséria e querer isso colocar para todo mundo, mas você sabe do que eu estou falando. E você chega na família do abastado, do próspero, e nem um copo d'água te é às vezes oferecido. Sim, há pessoas que têm generosidade no coração, por favor, mas você sabe do que eu estou falando. Que entre a escassez de muitos e a proporcionalidade da generosidade é totalmente diferente. Que nem uma pessoa que é fiel em dízimos e ofertas por alegria, pela graça, não pela lei, mas porque ela entende o prazer de ofertar, é aquele que está ganhando hoje 50 salários mínimos e continua ofertando 10%. Quem tem sido mais generoso, quem tem sido mais praticante da graça e da generosidade na vida? Irmãos, eu não estou aqui para rotular ninguém, aqui para colocar essa proporcionalidade, vamos criar uma métrica aqui na igreja, é do teu coração, é da tua vida, mas vamos aprender com Paulo agora. Veja o que Paulo diz ali, ao falar com os irmãos em Éfeso. Ele diz em Atos 20, 35, registro ali de Lucas, ele vai falar, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse, a maior felicidade em dar do que receber. Tem uma outra versão que diz que é mais bem-aventurado coisa é dar do que receber. E o interessante desse texto aqui é que fala que mais bem-aventurado é dar. Interessante, o texto não diz que receber não é uma bênção. Sim, é uma bênção receber, mas o texto está dizendo que mais bem-aventurado, está dizendo que melhor, que há maior felicidade em dar do que receber. Sim, receber é bom, é bênção, mas há algo mais especial quando a gente doa, quando somos generosos, quando abençoamos. É interessante, irmãos, você talvez teve aquele momento de adquirir um bem. Você deu valor àquilo. Você queria algo, um item, vem à tua mente isso. É interessante que ao conquistar aquele item, vem a alegria, mas no processo da vida, em dias depois, semanas depois, meses depois, aquele item que se adquiriu e que tinha um valor, um significado, ele já perde o efeito daquela alegria do momento da aquisição. Eu lembro quando minha mãe comprou uma TV colorida, aquela Mitsubishi, que se apertava no controle remoto e a TV fazia um zoom na tela. Era na tela isso. A moçada aqui não vai nem entender do que eu estou falando. Porque a TV era simples, era tudo manualzinho ali de botão, botão, botão. E aí era um lançamento da época. Uma TV que se apertava e aí a tela fazia um movimento assim de interno, né? Lógico, naquele tubão. E aí fazia um zoom. Você ficava empolgado. Que alegria foi! Naquele momento. É que nem hoje, talvez até com a tecnologia, lógico que um aparelho tecnológico hoje, atual do momento, uau, que bacana, é legal, mas em seguida já é superado pelo próximo lançamento, pela próxima coisa. Agora, não é interessante que quando você é generoso, quando você lembra de um ato que você abençoou alguém, você impactou a vida desse alguém pelo ato da sua generosidade. E é interessante que quando você ajudou alguém, ou participou até de uma ação coletiva, e é compartilhado um testemunho, algo é falado e foi feito em nome da igreja local onde você serve, às vezes através de um grupo específico que ajudou alguma situação que era conhecida e necessária, e você contribuiu na proporcionalidade que você podia ali, mas o que juntou de um, do outro e daquele outro,
aquele socorro que chegou, e aí você fica sabendo que o socorro chegou e mudou a realidade ali. Não é interessante que isso mexe com você de uma maneira diferente? Quando você sabe que fez diferença na vida de alguém. Tivemos a campanha do agasalho. Você que pode pegar um item e ver que esse item, poxa, eu posso abençoar alguém com esse agasalho, com essa peça boa ainda, e posso substituí-la por uma nova e abençoar alguém, doar. E aí quando a gente fala que tudo foi encaminhado, chegou em mãos de alguma família, de alguém que precisava daquela blusa que já não tinha o mesmo valor para o teu coração hoje, passado um tempo de uso dela, mas ela continuou sendo bênção para alguém que precisava. Aí você vê esse frio maluco que a gente está tendo ou teve, né, nesse inverno recente, e é diferente daquele que ficou só ouvindo, só escutou. Passou aqui o mês de maio todo entre nós, junho, fizemos todo o movimento, e você simplesmente ouviu. E aí quando eu falo que todos os itens, e foram vários, foi muita coisa doada, foi encaminhada, teu coração não está participando dessa alegria, porque perdeu a oportunidade de abençoar. Mas aquele que participou com pouco, com muito, eu não sei qual a quantidade, mas você está entendendo o significado que teve quando alguém chegou aqui. Mandamos para o Projeto Shalom, foi mais de uma viagem aí de carro deles aqui, vindo buscar itens, mais de uma. E aí quando você vê aquele carro lotado saindo daqui, que alegria ver aquele movimento, irmãos. Que alegria saber que a ação social estava cheia num dia e no outro dia está vazio, para ter espaço para chegar mais coisas. E assim é um movimento aqui a cada final de semana. Você pergunta aqui para os irmãos da ação social da igreja, da diaconia, do cuidado aqui com o culto, vão lá atrás, num final de semana, no sábado, ou às vezes o movimento é diferente durante a semana, mas a princípio está vazio, numa sexta-feira, para o sábado já começa a chegar coisa, domingo enche, e na semana aquele negócio vai embora. E aí você vê movimentos que não são tão complexos, mas entre ouvir e agir, você está participando ou sendo roubado de participar de um movimento de Deus, que é assim que o Senhor faz. Ele enche o celeiro se esvai, porque é só uma passagem. O dinheiro chega, você abençoa a sua família, supra as necessidades da sua casa, abençoa outros, e esse movimento não para. Alguns acabam nesse processo recebendo um pouco mais, e a generosidade aumenta um pouco mais, e outros retêm. E aí travou. Travou o processo, porque você pegou aquele negócio e achou que era muito. E agora é importante eu parar por aqui. Vamos ler? 2 Coríntios 9:11. Olha o que Paulo vai dizer nesse texto. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Para que a generosidade? Sim, às vezes a gente tem um desafio, uma questão financeira na igreja. Inclusive, essa semana a gente teve uma situação, estamos num movimento de ajustes aqui na igreja, irmãos, um ano mais difícil nas finanças locais, do nosso local aqui. E na quinta-feira era o dia de pagar o aluguel. E foi na quinta-feira que houve generosidade de alguns irmãos aqui ofertando para as contas da igreja fecharem. E fechamos. E fechou. Mas é para viver nesse ajuste? Não, a gente nunca viveu assim. Mas como a gente trouxe no relato financeiro que a gente está vivendo na igreja, tem algumas situações aqui nossa que nos levou a esse momento. Inclusive, nós temos uma reserva que ela faz parte como é que chama? Calção aqui do aluguel do nosso prédio. Mas a gente está tentando agora trabalhar nesse segundo semestre para terminarmos com uma margem melhor e mais saudável, que assim sempre foi. E assim queremos orar ao Senhor. Senhor, tem misericórdia para que isso se ajuste. Mas são os movimentos da igreja. Mas na quinta-feira, irmãos chegaram junto aqui e isso foi fechado para a glória do Senhor. Para quê? Para que o Senhor receba a glória. Graças a Deus por meio de cada um aqui. Agora, por que a gente às vezes não oferta mais?
Por que às vezes a gente não abençoa o próximo que você está acabando de ouvir e vê uma necessidade e trava? Por que a generosidade, às vezes a margem da generosidade na nossa vida ela é tão restrita? Talvez porque a gente luta com essa ideia das finanças, desse planejamento e organização e orçamento que é necessário fazer. A vida financeira ela é descontrolada e você precisa, em nome de Jesus, ter sabedoria e seriedade nisso. Eu estou falando aqui e hoje eu repito mais uma vez, leve a vida financeira a sério. Adolescentes e jovens da nossa igreja, aprenda desde cedo a lidar com as suas finanças, não com avareza, mas olhar para a importância de ter a vida em ordem, desde o início. Porque converse com alguns idosos aqui que se soubessem alguns princípios de Deus mais cedo, eles podem compartilhar muita história para você. Mas, outra questão que freia a nossa generosidade, o nosso coração ser mais leve e realmente generoso nessa área, é porque você tem visto muitos abusos, inclusive em nome de Deus. Muitos abusos em todos aqueles que tentam praticar ação social na nossa vida como sociedade. Toda hora você ouve sobre escândalos políticos, não importa o grupo político que está no poder, nunca para de vir escândalo. Escândalo, inclusive, de empresas privadas. Esse último grande escândalo aí, dessa última Magazine aí, gigantesca aqui do Brasil, que até agora as contas ainda estão assustando muita gente, porque se ela quebrar, é um complicador terrível para o Brasil inteiro. São as lojas americanas, né? Porque eu não sei se os irmãos sabem, as lojas americanas não é simplesmente uma loja online e tal, é todo um movimento de pessoas, de aplicação, é como se fosse um banco quebrando na nossa nação, e foi um desvio ali violento, porque é um tipo de empresa que não quebra se alguém não fizer besteira intencional. Mas para que isso? Aí você ouve essas coisas e fala, não, então é a minha reserva, é o meu dinheiro, é o meu cuidado, é o meu isso, é meu aquilo outro. E em nome de Jesus não viva assim não. Outro motivo, às vezes, que a gente trava na generosidade é porque a gente tem a mentalidade da escassez. No momento vai faltar. Então, entre faltar e eu travar aqui, olha, eu queria participar, mas vai me faltar se eu participar disso ou daquilo outro. O que é mentalidade de escassez? É você tem um valor que Deus tem colocado na sua vida. Não importa se você ganha salário mínimo, mesada, ou está com um movimento bom financeiro hoje na tua vida, mas você tem uma ideia da limitação dos bens, dos recursos, sempre limitado. E aí você sempre tem a ideia de, preciso proteger o que eu tenho. Sim, você precisa proteger o que você tem, mas não no sentido da avareza, não no sentido da indiferença, porque a mentalidade da abundância, que é a contramão da escassez, é entender, o Senhor tem mais para dar para a minha vida. Não porque eu quero mais, quero mais, quero mais. É porque quando o Senhor me der mais, eu posso ser mais generoso. Eu posso abençoar mais. Eu posso fazer esse movimento, alcançar mais pessoas. E o Senhor me dá graça para que isso nunca pare somente em mim. Porque quando eu dou, quando eu sou generoso, eu penso em como ser bênção. Essa é uma mentalidade de abundância em Deus ou de escassez naquilo que eu vejo com os meus olhos só. Então vamos de novo para Provérbios. Provérbios capítulo 11, versículo 24 e 25, na NVI diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Palavra de Deus. Tem uma versão desse texto que eu quero compartilhar com os irmãos, é da Bíblia A Mensagem, que é uma paráfrase do pastor Eugene Peterson, já falecido, saudoso pastor Eugene Peterson, um homem que se você encontrar qualquer livro dele, leia, preste atenção, compre que vale a pena. E ele diz nessa paráfrase, que é uma tradução mais para a nossa linguagem aqui desse texto, ele diz assim: quem dá com generosidade ganha cada vez mais, mas quem é avarento acaba perdendo tudo. Quem abençoa os outros é muito abençoado. Quem ajuda os outros
também recebe ajuda. E assim é a vida. Eu quero te encorajar. Olhe a vida de pessoas que são tementes a Deus e você vê como elas são abençoadas, inclusive na vida financeira. Irmãos, aí eu não estou falando de riqueza material apenas, porque tem pessoas que estão vivendo dentro do seu orçamento, com generosidade, e tem uma vida abençoada como família. Não estou falando para você comparar o tamanho da casa, o número de suítes que tem entre um e o outro, o tipo do carro que chegou aqui. Eu estou falando da qualidade de vida de um coração satisfeito em Deus e que vive com aquilo que Deus tem provido hoje e consegue ser generoso na proporcionalidade de que é possível ou pela fé em movimentos que ela ouve e participa, ouve e faz algo com aquilo que ouve. Então lembre-se, a gente está falando sobre doar, ser generoso, faz bem. Ter o estresse financeiro é que é algo que é mal. Não ter ordem na vida financeira é que provoca uma contramão de satisfação na vida. Agora, como é que eu cresço em generosidade? Como é que eu faço essa mensagem ou esse princípio, ele ser vivido de fato na minha vida? Como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, confie em Deus com suas primícias. Eu vou repetir, vai na contramão de um monte de gente aí hoje, por causa de abuso nessa área, confunde princípios que a palavra de Deus nos ensina. Confie em Deus com suas primícias. Texto de Levítico 27, 30. Todos os dízimos da terra, seja dos cereais, seja das frutas, das árvores, pertencem ao Senhor, são consagrados ao Senhor. Princípio, irmãos, isso aqui não está suspenso na palavra de Deus. Isso aqui é um princípio de graça, para a gente viver e saber que o Senhor é aquele que provê na nossa vida, e eu vou abençoar com aquilo que Ele coloca nas mãos. Das minhas primícias eu consagro, das minhas primícias eu separo, das minhas primícias eu concretizo algo e falo, isso pertence ao Senhor. Esse é o princípio do dízimo, quando em Malaquias 3:10 diz assim, tragam o dízimo todo ao depósito do templo, para que haja alimento em minha casa, ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Irmãos, aqui é um dos únicos versículos da Bíblia que diz para colocarmos Deus à prova. E fala dessa área financeira por causa do peso que isso tem no nosso coração. Mas não vamos abusar desse texto. Sim, vivemos na graça. Assim como Abraão lá atrás ofertou pela graça. A lei mosaica nem existia ainda. Quando ele faz a primeira entrega do dízimo que você vai ver ali na Bíblia. É a oferta de Abel e Caim. A diferença não é apenas porque Caim, já sabendo que ele deveria ofertar ao Senhor, primeiro que é do coração, esse é o problema. E é uma desobediência na oferta ali de Caim, ali no início. E Abel, a oferta é recebida porque é de louvor, é de gratidão, é de adoração a Deus. É antes da lei, isso. E Jesus vai ter um texto depois, eu queria encorajar vocês para irem nesses textos depois. Algumas coisas que Jesus fala claramente ali sobre a generosidade, sobre abençoar. Aliás, no texto do pastor Augusto Nicodemos, ele vai gastar 2 capítulos, um para falar sobre a questão do dízimo no Velho Testamento, e depois ele vai falar sobre a questão do dízimo no Novo Testamento. Depois você tem tempo para ler. Mas aqui, eu queria apenas que a igreja entendesse e falar claramente aqui, porque, irmãos, quem convive aqui na igreja nesses 13 anos da nossa comunidade, sabe que na área financeira, o nosso linguajar aqui, nossa fala, ela é sempre pontual e sempre no momento que é de adoração a Deus. Nunca foi e nunca será para forçar a barra, para te forçar, para pegar o jeito e falar, agora vai aumentar as receitas da igreja. Finalmente, agora eu lacei o indivíduo, agora dei a indireta para alguém. Não, porque eu participo também desse princípio aqui de ofertar a igreja. Eu participo aqui, quando eu falo que a igreja tem uma situação X, Y, Z, para mais ou para menos, eu estou falando também para minha casa, para minha família. Começa em casa. Se não começar em casa, o que eu estou falando? Eu estou falando, meu Deus do céu.
vai ter significado ainda mais as coisas do Senhor. Mas lembre-se que adorar a Deus com aquilo que é a minha primícia, com aquilo que é o meu melhor, confiar nele para abençoar todo o resto, é a maneira cristã de viver a vida. Pelo menos os 10% eu oferto, porque eu sei que 90% o Senhor vai me dar graça para administrar, para zelar. Aí a gente vai falar domingo que vem sobre um outro princípio. Se você começar isso cedo na tua vida, meu irmão, quem é adolescente e jovem, iniciando a vida profissional, se você aprender a ofertar os 10% pela graça, saber que esse é o princípio das primícias ao Senhor, porque a minha saúde, minha capacidade, é como o nosso domingo. Nós nos reunimos no domingo como um dia do Senhor para adorarmos e para congregarmos, porque eu sei que os 6 demais dias são suficientes para eu esforçar, trabalhar, colocar a minha energia do meu pensamento, mas no domingo, Senhor, obrigado por tudo aquilo que o Senhor já me deu nos 6 dias, para nesse agora eu servir, adorar, separar, descansar, entrar num ritmo que eu confio na graça do Senhor. E se você não pode descansar no domingo, você descobre outro ritmo para poder encaixar isso na tua vida. Esses são os princípios que a gente falou naquele seminário que a gente deu sobre espiritualidade emocionalmente saudável, como os ritmos de descanso e adorar ao Senhor é um ritmo que produz vida, assim como nas finanças, irmãos. É entender que a nossa vida está debaixo do cuidado de Deus. E como é que eu faço essa fala ser vista, vivida, manifestada? Praticando. Separo as primícias. Quando estou na fase de desemprego, eu separo também a minha vida. Eu não estou com recursos financeiros para abençoar, mas o que eu posso ajudar? O que eu posso fazer? O que eu posso servir com aquilo que o Senhor me deu de capacidade para estar aqui provendo? O que eu posso ouvir e falar, Senhor, eu não estou com recurso financeiro, algo que eu queria, porque o meu seguro-desemprego, inclusive, acabou. Mas eu posso colocar minha vida em ação nesse servir, por favor. Até porque, qual que é a proporcionalidade da viúva pobre que oferta ali diante do Senhor e ele recebe a oferta, ele não devolve a oferta para a viúva? Você não prestou atenção naquele texto? Que há coisas sutis ali que estão no texto. Não falou da quantidade. O texto nos evangelhos ali, quando a viúva se aproxima para ofertar no templo ali, ela oferta, Jesus vê, ela que menos ofertou, porque ela oferta com os centavos que ela tinha, mas era tudo que ela tinha. Por favor, com isso eu não vou fazer uma aplicação aqui para você, tudo que você tem no dia de hoje oferta ao Senhor agora. Não, não. Ali é para você ver o coração daquela senhora. Para ver o coração daquela pessoa que se aproximou do Senhor, com os centavos que tinha, e o Senhor não falou, não, pega os centavos que é muito. Devolve porque é algo dela com o Senhor. É como eu vou falar para os irmãos aqui, é da tua vida com o Senhor. Agora, a indiferença, a avareza, o problema é do outro, é o problema. É o problema que muitos aqui entre nós, inclusive, têm uma vida escassa, rala, vazia mesmo de bens materiais, de dinheiro, de satisfação nisso, porque não tenho, não posso, não vou, não é comigo. Quebra isso em nome de Jesus, porque ainda dá tempo de você viver isso que o Senhor fala, mas, de novo, irmãos, o mais humilde entre nós e aquele que o Senhor tem abençoado com mais recursos. Confie em Deus com as suas primícias. Ensine seus filhos em casa sobre esse princípio. Inclusive, irmãos, eu vou até abrir para a igreja aqui, porque a gente tem hoje um desequilíbrio assim, de não conseguir saber exatamente sobre a questão de dízimos e ofertas aqui na igreja, porque desde que mudou o mundo, o sistema digital, com Pix, e a maneira que nós ofertamos na igreja local, a gente não fica medindo esse negócio. Então, quem quer pegar o envelope, especificar que a oferta do dízimo, é seu com o Senhor, é o ato teu com Deus. Quem oferta e não manda comprovante daqueles negócios por causa da tesouraria da igreja, porque nós prestamos contas contábeis, tem uma contabilidade, a igreja não é um negócio no vácuo,
a igreja tem CNPJ, a igreja tem esse prédio alugado, a igreja tem conta no banco oficial, não tem dinheiro embaixo de carteira de mesa de ninguém, de almofada, colchão de ninguém, né? As coisas acontecem, há movimento, a prestação de contas, conta de luz, de água, está no nome de CNPJ. A oferta missionária, desde o dia 1 dessa igreja aqui, nunca foi atrasada. Todo mês de dezembro, como a maioria aqui tem registro na carteira e recebe 13º, nós sempre enviamos uma oferta especial de gratidão aos missionários no final do ano. Por quê? Para ser bênção. Porque está chegando e nós vamos continuar nesse fluxo de enviar. Agora, pode chegar um momento que a gente precisa fazer algumas coisas. Agora, quando eu falo isso, é por isso, irmãos. Tivemos uma reunião da Assembleia Financeira da Igreja aqui. Os dízimos que são apresentados ali naquele relatório, as ofertas gerais, ela é desproporcional com o nosso grupo. Mas no qual sentido? Porque não dá para ficar controlando quem é dizimista e quem não é, quem ofertou com generosidade. Meu Deus do céu, aí me dá a tarja preta lá, que aí a cada semana a gente aumenta a dose. Uma loucura, mas é uma caminhada de fé. E o Senhor tem nos guardado, nos sustentado. Então, quando você assume alguma liderança aqui na igreja, os pequenos grupos serve, não tem um ticar, e aí, você é dizimista? Você é isso? Você... Irmãos, é como na classe de membresia, na classe de membresia é um momento que a gente verbaliza, ensina, explica. Agora, por que eu estou falando aqui hoje? Porque hoje faz parte do ensino. Faz parte de ser explícito aqui naquilo que nós cremos e queremos viver. E para quê? Para que você seja uma bênção. Para que você viva uma vida que vai ter prosperidade também nessa área. Mas para ter prosperidade, aplique princípios que nós temos na palavra de Deus e princípios que estão ali claros. Então, quando eu separo, novamente, separo 10%, e aí quando eu começo a aplicar uma generosidade nisso também, mas é porque eu sei do cuidado de Deus, eu confio no cuidado de Deus, eu confio na provisão do Senhor, e eu creio que eu vou experimentar esse milagre, que os 90% serão suficientes, e eu ainda vou ter margem. Desculpa, eu estava falando aqui da moçada, irmãos, e esses 10%, você sabia que se você aplicar a conta de separar 10% do teu orçamento desde o teu primeiro salário, muito cedo você vai ter uma independência financeira, que você não imagina a maneira exponencial que esse negócio vira depois de um giro de um ciclo de anos na tua vida. A proporcionalidade. Se você é jovem aqui, mora ainda com o pai e com a mãe, como dá para aumentar esse negócio? Ter reserva. Em vez de sair igual eu fiz. Primeiro salário, fui comprar aquele relógio Champions e paguei em 4 vezes, né, com cheque. Lembra aquele Champions que trocava pulseira? Office boy. A primeira dívida que eu faço, pago aquilo suando. Dou 4 cheques na loja, aqui na Oliveira Lima, lembro direitinho do dia. Saí alegre, mas em seguida saí murcho. Depois que eu entendi o que eu tinha feito, proporcional com o que eu ganhava. Não faz isso não. Não faz isso não. É que nem, eu ia contar em outra ocasião aqui, eu tive essa infelicidade também, irmãos, recebi aquele salário de office boy, senador Flarker, office boy da financiadora Mapping. Peguei o salário no bolso, porque cabia no bolso, né? O salário do banco ali, e fui para um fliperama, ali na senador Flarker. Irmãos, sei lá quantas horas eu fiquei naquele fliperama, e gastando ficha, gastando ficha, gastando ficha. Quando eu vi, só me sobrou o cheque cardápio, que é aquele ticket de restaurante da época. E eu falei assim, como é que eu faço para passar esse mês? Apertado. Apertado. Foi um desespero. Foi um desespero. Por quê? Por causa de tolice. Por causa de empolgação, de uma satisfação passageira. Que valeu a pena só por minutos, mas trouxe consequência. Se a gente aprender, vamos aprender isso mais domingo que vem, Deus permitindo. Mas, irmãos, é isso, administre. Aplique generosidade, confie as primícias que você tem do Senhor. Mas para quê? Segundo ponto de hoje, planeje sua generosidade. Isaías 32:8 diz assim, mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres permanece firme. Outra versão, na linguagem de hoje, americana, diz assim, eu traduzi, ela fala assim, mas o homem generoso planeja fazer aquilo que é generoso,
e eles permanecem firmes em sua generosidade. Irmãos, buscar uma maneira de ser generoso precisa planejar. Não é tipo assim, acordei e vou ser generoso hoje. Sai fazendo besteira. Não. Como é que é o ritmo que você ganha o seu dinheiro? Porque estamos falando de finanças. Como é que é o ritmo dos seus pagamentos? Como é que é o ritmo das suas entradas? Porque se você é autônomo é de um jeito, se você tem empresa é de outro jeito, se você é PJ é outra coisa, se você é carteira de trabalho é outra coisa. Qual que é a tua realidade? Mas planeje a sua generosidade. Pratique isso. Sirva fazendo bem a alguém. Irmãos, nós temos exemplo na vida de Abraão, na vida de Davi, na vida de Salomão, a viúva pobre que eu citei aqui. A Bíblia é repleta de momentos em que a generosidade está diante do texto ali para você aprender e falar, uau, como é que eu posso pegar uma parcelinha dessa verdade aqui e aplicar na minha vida? Novamente, não é a quantidade, não é sobre isso, mas é sobre o amor que você concretiza e faz e oferta e abençoa. É sobre o coração. Sobre o coração, é sobre isso, irmãos. Então, confie em Deus com as suas primícias. Planeje a sua generosidade. Para quê? Para que você comece a ser generoso agora. Quando? Agora. Quando? Agora. Não é no próximo ano bissexto. Não é na próxima Olimpíadas. Não é quando chegar um novo governo. É agora. É hoje. É na realidade que você está vivendo. Filemão, versículo 6. Eu vou falar capítulo 1 porque Filemão só tem um capítulo, certo? Então, Filemão, versículo 6, na nova tradução na linguagem de hoje, diz assim: peço a Deus, Paulo falando, que a fé que une você a nós faça com que compreendamos mais profundamente todas as bênçãos que temos recebido na nossa vida, por estarmos unidos com Cristo. De novo, uma outra versão vai dizer assim: eu oro para que você coloque em ação a generosidade que procede de sua fé, enquanto você compreende e experimenta todas as bênçãos que temos em Cristo. Você está servindo hoje na igreja local, seja para a glória de Deus. Você está caminhando aí na vida, vivendo, que aqui no servir na igreja, que seja servir fora aqui das quatro paredes, que na sua caminhada de vida, sirva, viva e aplique uma generosidade, irmãos, que seja irracional, não no sentido de fazer besteira, que precisa do Evangelho para ser explicada. Viva de tal maneira que a explicação dessa generosidade é Cristo. Não é que você é o bonzão agora, e agora o cara mais quebrantado aí da vida. Porque tem muita gente que doa e faz e quer um outdoor, que ele doou tal valor. Eu acho muito bacana quando alguém que foi muito rico ou bem-sucedido na vida, você descobre depois da morte o que de fato ele fazia de bênçãos aí para tanta gente. É muito bonito isso, né? Mas agora, não é para isso. Não é para a gente criar aqui o membro da comuna Platinum, né? E vamos destacar aqui o irmão que mais ofertou nesse mês de agosto. Não é isso, é com o Senhor. Sim, a gente pode honrar. A gente pode compartilhar, inclusive, oportunidades, que às vezes a gente freia muito isso por causa de mau uso desse espaço, mas uma palavra, um testemunho, pode ser um encorajamento para muitos aqui. Não para falar, olha, eu estava sem nada e ofertei, e aí Deus me deu tanto. Não é pela barganha, não. Mas quando você reconhece, o Senhor prosperou na minha vida, irmãos, testemunhe. Porque esse teu testemunho vai encorajar alguém que hoje está com a fé, hoje ali está abatido e precisa ser encorajado na fé. Não para bater no peito e falar, sei lá, besteira. Como a gente vê muito também. Mas ao mesmo tempo, como é que a gente vai frear, verbalizar o que o Senhor tem feito? Não, a gente não pode falar porque é dinheiro. Sério? Ou a gente pode falar para estimular, inclusive, irmãos, na escassez. Como seria bonito a gente praticar mais vezes? Olha,
na dureza que eu tive nesse mês, o Senhor proveu. O Senhor deu graça para virar mais um mês. Eu quero louvar a Deus por causa disso. Deus seja louvado também no meio da tua aflição, porque Ele te sustentou. Porque a adversidade, muitas vezes, pode ser um período que o Senhor está peneirando sua vida ou a minha vida, ou é a complexidade dessa vida, que nem tudo a gente explica, nem tudo a gente entende, mas, porém, contudo, às vezes a gente tenta entender. Mas cuidado só para não ser igual aos outros amigos de Jó. Porque para discernir, não é fácil. Irmãos, para discernir os erros da minha própria vida já dá trabalho, imagina para discernir a tua. Tem coisa que nem a D consegue discernir na minha vida e ela vive comigo ali, e ela não entende todos os negócios que acontecem, e eu nem da vida dela também. Imagina da vida do outro. Então aqui na igreja, por favor, ninguém está aqui com expertise para dar palpite e apontar o dedo para você. Mas chega aqui e reconheça na diversidade do grupo, na diversidade de histórias, na diversidade de experiências, na diversidade de recursos, mas entre o mais humilde e aquele que tem sido mais próspero, que haja generosidade, que haja graça, que haja um coração que busca oportunidades de abençoar a vida de alguém, que busque oportunidades de abençoar uma urgência que você está ouvindo ser falada, uma situação que precisa da intervenção de alguém, que você possa doar, que você possa ofertar e que você possa ser abençoado nesse processo todo. Por isso, irmãos, confie em Deus com as suas primícias. Confie em Deus e planeje a sua generosidade. Confie em Deus com as suas primícias. Planeje a sua generosidade. Comece a ser generoso agora. Agora. Amém? Eu não sei como isso chega para o seu momento de vida, mas eu tenho certeza que o Senhor quer transformar a sua vida para ser bênção. Para ser bênção e poder ainda testemunhar daquilo que o Senhor vai estar fazendo e revertendo nesse quadro, mas há princípios a viver. Aqui não é sobre a gente apenas orar e impor as mãos, ungir carteira de trabalho, não é isso. É sobre entender que há um caminho, há uma maneira de viver essa vida em Cristo. E é isso que a gente vai buscar aqui agora. Então, adolescente, aprenda a viver esses princípios agora. Papai e mamãe estão te abençoando com uma pequena mesada, ou você não nem dá esse nome, mas chega recursos para você, busca oportunidades para ser bênção agora. Aqueles que estão já numa caminhada aí que precisa rever essas coisas, reveja. Aqueles que estão tendo uma vida bem-sucedida, reveja também. Aqueles que já venceram essa etapa do trabalho, hoje estão desfrutando da aposentadoria. Alguns chegaram bem nessa fase, alguns nem tanto. Mas também é oportunidade para rever, porque se há o fôlego de vida em você, essa palavra é para você. Senão você não estaria aqui ainda hoje, respirando, vivendo, servindo para a glória do Senhor. Porque a área financeira, todos nós estamos nessa sociedade, nesse mundo, e vivendo as consequências. Boas, mas prósperas ou de escassez. Mas às vezes o que você precisa é virar uma chavinha aí, em nome de Jesus, colocar isso aqui em prática na vida. Orando, vivendo e buscando oportunidades para começar esse negócio agora. Em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Vamos clamar a Deus? O pessoal do louvor pode vir aqui para frente, mas essa palavra também é para o pessoal do louvor. Amém? É para o pessoal do som, é para o pessoal do corredor, é para o pessoal do Kids, que depois eu oro que essa palavra chegue ao coração de cada um. É para toda a igreja, a começar de mim, quando eu estou também preparando esse material aqui e tentando compartilhar com vocês. Mas eu queria dizer uma coisa: se a tua vida não estiver acertada de fato no teu relacionamento com Deus, não adianta ir próspero para o inferno. E ninguém vai levar nada dessa vida no caixão. O que você precisa hoje também é baixar a bola e reconhecer que sem Jesus na tua vida,
Ai de nós, ai de mim, ai de você, de cada um aqui. Então, estamos falando de finanças porque tem coisas da palavra de Deus que há um momento para a gente falar disso. É um momento que nossa comunidade está tendo aqui. Espero que você tenha visitado a igreja ou de passagem aqui, seja abençoado também. Mas acima de todas as coisas, você precisa de paz com Deus. E ela só pode vir através de Jesus Cristo. É quem nós estamos pregando cada encontro, em cada oportunidade nossa aqui. Jesus diz em João 14,6: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então eu quero orar por você, porque hoje o que você talvez precisa tomei decisões erradas na vida e isso afetou a prosperidade da minha vida. Não só dinheiro, uma vida próspera, irmãos, não é só recurso material. Vida próspera é uma caminhada sem acusação, é uma vida sem peso, sem aquela bola preta com a corrente, sabe, que você vê em filmes aí, desenho animado, sabe, a vida sempre travada, sempre um peso de acusação, um peso de culpa, com os erros do passado. E sim, talvez você hoje chegou aqui, hoje entendeu, errei muito na vida financeira, mas hoje é um dia de começar algo novo, é algo de consagrar isso ao Senhor. O Senhor é expert em perdoar, em renovar todas as coisas, transformar a tua vida passada, aliás, redimir a sua vida passada, para que você comece agora a viver um novo de Deus na sua vida. E isso é por Jesus, não é por uma igreja local, não é por uma técnica de aprendizagem, é a graça de Jesus. Apenas a graça, é crer. Eu quero orar por toda a igreja agora. Vamos orar. Meu Deus, obrigado, Senhor, porque estamos aprendendo sobre esse tema, Pai. E para muitos, e para mim também, é a oportunidade, Pai, para revermos os princípios do Senhor e aprendermos também novas coisas. Todos nós precisamos, Pai, consagrarmos as nossas finanças, nossa maneira de viver, de trabalhar, de correr essa vida, Pai, mas com o Senhor em primeiro lugar. Então, Pai, hoje eu oro por pessoas que estão longe do Senhor aqui, que hoje possam encontrar salvação, perdão dos seus pecados, uma nova vida em Cristo Jesus, e que hoje possam experimentar o verdadeiro arrependimento e colocarem a fé no Senhor para prosseguirem. Oro pela tua igreja, onde muitos aqui erraram no passado, sem ter ordem na vida financeira, sem ter sabedoria, sem caminharem e viverem pela tua graça, e hoje vivem consequências disso. Senhor, tem misericórdia. Tem misericórdia daqueles que hoje estão vivendo no meio de dívidas e situações que foram ciladas do diabo e de erros cometidos. E tem misericórdia, Pai, daqueles também, Senhor, que hoje têm tido uma vida próspera, mas não têm vivido os princípios do Senhor, com as suas primícias e com a sua generosidade. Mas ao mesmo tempo louvamos ao Senhor porque muitos têm vivido a graça do Senhor e testemunhado a verdade da tua palavra, e hoje estão colhendo prosperidade na vida. Então, Senhor, no meio de tudo isso, que a palavra hoje acolhida no coração de cada um e daquele que ouve também hoje, talvez essa palavra, Deus, possa trazer mudança, transformação, mas acima de tudo, glória ao teu santo nome, porque hoje nós estamos aprendendo pela tua misericórdia mais uma vez. Faz isso na nossa igreja, na vida dos meus irmãos e na vida de todos que ouvem a tua palavra hoje. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amém, Amém. Jesus.